veio para redimir os nossos pecados. Então, Paulo eles fala, eis que tudo aquilo que passou depois do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o Senhor resolve enviar outra pessoa maravilhosa. Aquele que estava sentado ao seu lado, aquele que estava sentado ao lado do seu trono. Então Paulo começa a falar de Jesus Cristo, o homem que veio para salvar, para remir os pecados, para salvar aqueles que estão debaixo do jugo de Satanás. Satanás estava enganando a muitos naquela época. Então Paulo ele começa a falar, eis que veio um homem, eis que se apareceu o verbo, ele cita até a passagem de João. Eis que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu creio que ele estava falando isso ali no meio de todos, e todos estavam escutando ali o que Paulo estava falando, porque o Espírito Santo de Deus estava falando naquele momento. Paulo só estava usando Deus, aleluia! Porque o Espírito Santo fala quando nós estamos aqui. Então, Paulo estava falando glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Aquele homem que veio, um homem simples, ele deixou o seu reino, ele deixou, ele lá no céu ele podia tudo, era só ele falar, acontecia. Mas eis que ele desceu do céu, e se fez pobre, se fez homem como nós, caminhou entre os povos, e falou que ele era uma pessoa simples como cada um de nós. Ele tinha fome, tinha sede, ele tinha sono, ele se cansava também. Falou tudo isso. E falava que esse homem, ele era um que veio para salvar, porque quando a pessoa queria falar com Jesus, não encontrava ele no meio onde estavam os reis, não encontrava ele nos palácios, mas sim ele estava ali. Não tem uma passagem falando que Jesus estava no meio dos ricos, ou ele estava ali conversando com Pilatos, tomando um café, um chá. Ele não estava, mas ele estava ali no meio dos pobres. O Senhor estava ali no meio da multidão, Jesus, louvado seja teu nome, Jesus. No meio daqueles que estavam enfermos. Creio que Paulo cita ali a passagem do tanque de Bethesda, que estava aquele povo reunido ali no meio daquele poço esperando uma cura. Eis que Jesus veio e falou: levante e ande, sua fé te salvou. Eis que Paulo estava falando todas as maravilhas que Jesus tinha feito ali para esse povo. Então Paulo fala: seja notório, irmãos, aquele que veio do céu, aquele Jesus que Pai, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Falou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, assim encontrareis descanso para a vossa alma. Paulo estava citando ali as coisas que Jesus havia feito, mesmo ele não tendo conhecido Jesus, não caminhado junto com Jesus. Mas eu creio que Paulo perguntou para Pedro, perguntou para João, tudo que havia acontecido ali com eles, até aquele certo momento que Paulo havia tido um encontro no caminho de Damasco com Jesus Cristo. Vemos que um dia estava pensando e o Senhor revelou para mim, falou que Paulo, quando ele estava ali, fala que na passagem de Paulo, quando ele estava indo para Damasco, o Senhor colocou... ele ficou cego, colocou escama nos olhos dele. Vemos quando uma pessoa fica cega e não consegue enxergar nada, ele escurece a visão dessa pessoa. Mas Paulo ele cita que viu um clarão, mais claro que o sol, um clarão que entrou. E o Senhor falou comigo que o Senhor, Paulo ele não teve muitos momentos com Jesus Cristo, ele não caminhou junto. Mas aquele momento, a partir do momento que ele ficou ali com aquela venda nos olhos, ele estava ali com a presença de Deus, ele estava vendo Jesus Cristo ali, porque aquela foi a última imagem que ele viu naquele momento. Os olhos dele não se escureceram, mas sim ficaram branco. Ele começou a enxergar tudo branco e via um homem ali. Ele via a imagem de Jesus, ele não podia estar caminhado, mas o Senhor continuava falando com ele ali. Ele cego, mas os ouvidos, os olhos espirituais dele estavam abertos para ver as coisas que Jesus estava revelando para ele. Então Paulo estava ali citando, falando das maravilhas que Jesus Cristo havia feito na terra. Eis que falava também que ali, no momento, veio uma grega falar: Senhor, salve a minha filha, que ela está possuída. E o Senhor fala: Jesus, é lícito que eu tire o pão dos filhos e dê para os cãezinhos, para os cachorros? E essa mulher fala aleluia, assim: mas os cachorros também se alimentam das migalhas que caem no chão. Assim Jesus falou: eis
que nunca vi fé tamanha em Israel. É, Pai, aleluia. Então ali, nesse momento, o Senhor estava vendo que ali encontrava um povo diferente. Eis que o Senhor fala, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E Paulo estava falando ali, eis que fala mais para frente nesse capítulo, que todos da sinagoga saíram. Aqueles fariseus, todos aqueles homens da lei, todos aqueles... Mas eis que ficou um povo diferente lá dentro, falando, Paulo, vem amanhã, vem outro sábado falar desse Jesus, deste homem que fez tantas maravilhas na terra. E essas pessoas são os gentis, essas pessoas gentis somos nós. Vemos que se chegar para um judeu e falar de Jesus Cristo, eu estava estudando e muitos deles não aceitam que Jesus Cristo era Filho de Deus ainda. Muitos não aceitam. É, Jesus, aleluia, Jesus. Paulo estava pregando ali, o povo gentil era um povo que abria o ouvido. Ele tinha os deuses dele, mas eles viam que o Senhor era diferente. Ele fazia, ele creio que quando eles adoravam lá os deuses dele, eles oravam, passavam noites inteiras pedindo e nada acontecia. Mas eis quando um deles falou assim, eu vou orar para tal desse Deus, esse tal de Jesus. Eu creio que acho que ele vai me ouvir, todos estão falando que ele faz milagre, que esse Deus que é supremo sobre os outros, ele é superior, tudo ele faz, tudo ele pode. Então eles clamaram ao Senhor e viram a diferença. Porque a palavra do Senhor fala, clamai a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Tudo o que pedires a mim, eu te farei. Então esse povo novo que vinha adorar a Deus, estava se convertendo, estava escutando a palavra de Deus, estava sentindo no coração o único e verdadeiro Deus. Então o povo gentil ele estava se convertendo. Eis que o Senhor resolve erguer uma pessoa para levar o Evangelho. Porque aqueles 12 que ele havia escolhido, eles estavam com o coração meio fechado, eles estavam com o coração endurecido, porque para eles esse povo não merecia a glória de Deus. Esse povo era um povo excluído, era um povo gentil, eles não mereciam Deus. Então os próprios apóstolos eles se separaram ali, eles queriam ficar reunidos ali só entre eles, só pregando sobre Jesus Cristo para os judeus. Eis que ali tem uma passagem em Atos que Pedro ele é chamado a entrar numa casa de um gentil, de um capitão, e ele fica meio assim de entrar lá, mas o Senhor já havia falado com ele antes. Se o Senhor não tivesse falado com ele, talvez ele não teria ido, porque ele estava com essa passagem que Jesus falou, é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu creio que eles guardaram na memória essa parte, mas eles não escutaram a parte que o Senhor falou, eis que em Israel não há tamanha fé como dessa mulher. Então o Senhor resolve erguer um homem, ergue Saulo, esse Paulo que veio pregar o Evangelho. Vemos que ele prega e faz muita diferença entre o povo, muitas pessoas são convertidas. Ele espalhou o Evangelho na Ásia inteira, só ele sozinho, ele não falou do Evangelho numa cidade só, mas sim num continente inteiro. E muitas pessoas eram convertidas através da pregação de Paulo, porque o Espírito Santo estava com ele, porque quando ele abria a boca e falava, o Senhor tocava nos corações. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, papai. Glória a Deus. Então nessa passagem, louvado seja teu nome, Jesus. Aquele Jesus, aquele que desceu do céu, aquele que tudo fez por nós, morreu na cruz. Ele citou a passagem da cruz e falou, próprio vós crucificaram o Deus Santo. E depois que tudo que havia prometido aconteceu, eis que o Senhor veio e ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo. E ele voltou para o céu. Maravilhoso Deus de poder e graça. Aleluia. Porque todos aqueles que crê serão salvos. É, Pai, aleluia. Ele veio redimir os pecados, tirar o pecado da humanidade. Creio que Paulo falou quando ele foi crucificado ali, todos os pecados foram juntos. Fala, certos historiadores falam que quando Jesus foi crucificado ali, as pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam com espírito maligno, todas as pessoas que tinham demônios, espíritos malignos, ouvi falar na história que ali, quando Jesus estava sendo crucificado, eis que um homem levou a sua esposa. Sua esposa ela estava com lepra, estava com uma doença, e ele queria ter um encontro com Jesus para pedir para Jesus que a curasse. Então ele deixou ela fora da cidade, e quando ele soube da notícia, quando Jesus